Pedro Feitosa na área, tipster profissional há mais de 10 anos operando no mercado. Decidi criar esse canal que eu considero uma comunidade de apostadores profissionais, ou você que ainda não é um apostador profissional, mas quer entender um pouco melhor como é que os tipsters fazem as análises, como é que chegam em determinada aposta, em determinada operação, como você dividir uma banca, como você ter gestão de banca. Tudo isso você pode encontrar aqui no meu canal, aqui na minha comunidade. Hoje vou analisar os jogos dessa sexta-feira. Tem campeonato alemão, tem campeonato espanhol, tem campeonato francês e tem campeonato brasileiro Série B. Fica comigo durante esse vídeo. Tem também R$5 gratuito para vocês. Vai estar aí o link na descrição do vídeo. É só você clicar no link, fazer o seu cadastro e ir lá na parte de bônus para poder ativar o seu bônus. E detalhe, o bônus só vale para cadastros novos. O site aí que eu estou utilizando, que tem esse bônus, é o site da Aposta Ganha. O link vai estar aí para vocês, beleza? Sem mais conversa, vamos direto às análises dos jogos dessa sexta-feira. Vamos começar aí com o campeonato alemão Bundesliga. Temos Borussia Mönchengladbach jogando dentro de casa contra a equipe do Mainz 05. Na classificação, o Borussia Mönchengladbach é apenas o 13º colocado e o Mainz 05 é o último colocado do campeonato alemão. 6 jogos, 0 vitórias, 1 empate e 5 derrotas. O time tomou 17 gols em apenas 6 jogos. É uma média de quase 3 gols sofridos por partida. O Borussia tomou 14 gols, é uma média também acima de 2 gols tomados por partida. Diante disso, fica já claro aqui um padrão de over goals, e vocês vão ver. Borussia Mönchengladbach marcou gols em 8 dos últimos 10 jogos, marcou 2 ou mais gols em 7 dos últimos 10 jogos, porém tomou gols em todas as últimas 6 partidas, e sendo ela 2 ou mais gols em 6 das últimas 10 partidas. É realmente um problema sério a defesa do Borussia Mönchengladbach. O Mainz 05, nem preciso falar, é o lanterna do campeonato. Levou gols nas últimas 6, levou 2 ou mais nas últimas 4 e teve mercado de over 2.5 nas últimas 4, assim como o Borussia Mönchengladbach também teve presente aqui o mercado de over 2.5 em 80% dos seus jogos. Para esse jogo podemos trabalhar aqui o mais de 2.5 gols pagando 1.62 ou trabalhar Borussia Mönchengladbach ou empate jogando dentro de casa contra a pior equipe da Bundesliga, pelo menos até o momento. Então essas aí são as duas opções para poder a gente operar nesse jogo. Prefiro trabalhar aí mercado de gols, beleza? Então essa é a análise para Borussia Mönchengladbach e Mainz 05. Vamos agora com Campeonato Espanhol, La Liga. Temos o Bilbao, que está fazendo um ótimo início de temporada no Campeonato Espanhol, contra o Almeria, que é o único time do Campeonato Espanhol que não tem uma vitória sequer até o momento, com 8 rodadas passadas. O Almeria, de 8 jogos, 0 vitórias, 3 empates e 5 derrotas. O time conseguiu tomar 21 gols em apenas 8 jogos. É uma média de quase 3 gols tomados por partida, enquanto o Bilbao, de 8 jogos, tem 4 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. Fez 13 gols, não fez tantos gols assim, uma média ali de mais ou menos 1.4, 1.5 gols por partida, e tomou 9 gols. O Bilbao, com a vitória aqui, ele pode passar Real Sociedad e Atlético de Madrid e entrar na zona de Champions League. Jogando contra o Lanterna, a minha análise para esse jogo, meu palpite para esse jogo é uma vitória do time de Bilbao, jogando dentro de casa contra o Lanterna da competição. E temos aí mais um jogo na tela, temos campeonato francês, Ligue 1, temos Estrasburgo jogando em casa contra a equipe do Nantes. Galera, antes disso, só um detalhe, alguém reparou nessa camisa aqui do Internacional? Cara, pra mim, sacanagem uma camisa dessa de tão bonita. Eu, que sou colecionador de camisas de futebol, eu gosto demais quando os times fazem uns uniformes diferentes. Não precisa fazer isso no uniforme 01 nem no 02, mas tipo uniforme 03, 04, camisa de treino, eu acho top, top, top demais. Sinceramente, essa camisa do Inter, ela cinza com esses detalhes verdes, são diferentes.
E você, qual a sua opinião sobre camisas? Você é daquele que gosta só das camisas clássicas, que acha que não deveria mexer muito nos padrões, principalmente de cores dos seus clubes, ou você é aquele que acha massa quando o time lança umas camisas dessa diferente? E se você pudesse, se você teria também várias camisas, assim como eu tenho centenas de camisas de time de futebol. Inclusive, em breve eu vou lançar aqui algum sorteiozinho, alguma coisa, para eu poder dar aí uma das minhas camisas para vocês, beleza? Galera, vamos embora porque tem Estrasburgo e Nantes pelo campeonato francês. O Estrasburgo levou gols em 8 dos últimos 10 jogos e o Nantes marcou gols em 8 dos últimos 10 jogos, mas também levou gols em 8 dos últimos 10 jogos. Na classificação, temos o Estrasburgo que, apesar de tomar gols em 8 dos últimos 10 jogos, ainda assim é o 8º colocado do campeonato francês. Tem 7 jogos, 3 vitórias, 1 empate, 3 derrotas. Tomou mais gols do que fez, tomou 9 gols e fez apenas 7 gols. A equipe do Nantes fez 12 gols e tomou 14 gols. A média aí do Nantes para gols é muito interessante. Galera, vamos dar uma olhadinha aqui como é que tá esse over 1.5, bem interessante. 1.33, padrão de gols presente tanto na equipe da casa quanto na equipe visitante. E essa é a minha análise, esse é o meu palpite para Estrasburgo e Nantes, jogo válido pelo campeonato francês. Mais de 1.5 gols, odd de 1.33, odd excelente para você fazer uma aposta múltipla. Vamos agora de Campeonato Brasileiro Série B, porque tem um time que está crescendo demais nessa reta final do Brasileirão Série B e é o Atlético Goianiense. Falei por diversas vezes que acreditava que o Atlético Goianiense era um forte candidato ao acesso, mesmo quando o time estava ali na zona intermediária de 11º, 10º colocado, e eu falando e eu pontuando, galera, eu conheço um pouco mais de perto a situação do Atlético Goianiense, eu sei que é um time que recebe em dias, é um time muito bem organizado administrativamente, assim, e tem um plantel legal. Eu sempre acreditei que o Atlético Goianiense poderia chegar. Falei isso o tempo todo. O Atlético Goianiense marcou gols em 8 das últimas 10 partidas e não perdeu em 8 dessas últimas 10 partidas. O Ituano marcou gols em 8 das últimas 10, porém vem levando gols em quase todas as suas partidas. Levou gols nas últimas 6 e não ganhou nas últimas 5. Galera, não vou arrodear, o meu palpite para esse jogo é uma vitória do Dragão, do time de Goiânia, jogando dentro de casa. Acredito na vitória do Atlético Goianiense, o Atlético Goianiense que já é o 6º colocado, e uma vitória pode inclusive colocar o time do Atlético Goianiense dentro da zona de acesso para o Brasileirão Série A. Então, jogo importantíssimo. O Ituano é o 13º colocado, tem aqui um pequeno risco para rebaixamento, mas sinceramente, Atlético Goianiense, torcida presente, time muito bem organizado, acredito sim na vitória do Atlético Goianiense. Só um detalhe, essa odd do Atlético Goianiense aqui está 1.62, mas no site da Aposta Ganha, que é a casa que eu estou dando R$5 de bônus para vocês, ela está com um leve aumento, uma leve valorização aqui para 1.69, ou seja, o mercado está posicionado aqui com 1.62 e a Aposta Ganha está posicionada aqui com 1.69. Esse é o palpite gratuito para essa sexta-feira de futebol. Palpite gratuito na tela para vocês. O jogo é da Série B. É um jogo que vale aí, quem sabe, a entrada do Atlético Goianiense na zona de classificação para a Série A do Brasileirão. O Atlético Goianiense é um dos times que mais evoluiu desses últimos aí 10 jogos na Série B. O time está na 6ª colocação, enfrenta o Ituano, que está na zona intermediária do campeonato. O Atlético Goianiense jogando em casa, com o apoio da sua torcida e vindo numa crescente muito, muito boa. Galera, a minha análise para esse jogo foi uma vitória do time do Dragão, do time do Atlético Goianiense, jogando em casa. Coloquei aqui uma unidade, minha unidade de 1.000, odd de quase 70%, 1.69, retorno de 1.690. Esse é o palpite gratuito dessa sexta-feira. Deixe o seu comentário aqui embaixo se você também acredita numa vitória do Atlético Goianiense ou se você acredita que o Ituano não vai perder esse jogo, que esse jogo vai ser Ituano ou empate, quem sabe, ou até se você tem um palpite diferente. Ah, Pedro, acredito que vai ser um jogo aberto, um jogo para over goals, acredito que ambas as equipes marcam gols.
Depende, você pode ter aí diversas opiniões diferentes da minha, mas a minha análise que eu compartilho com vocês nessa sexta-feira, o meu palpite é uma vitória do Atlético Goianiense jogando dentro de casa. E nessa sexta aí, galera, analisei os jogos, trouxe palpite gratuito para vocês. Não é uma sexta-feira assim onde você tem os times da elite europeia jogando, mas por quê? Justamente porque eles jogaram na terça e na quarta-feira na Champions League e também os outros times jogaram ali na quinta-feira na UEFA Europa League. Então, por conta disso, você vai sempre ver os times de menor expressão jogando ali na sexta-feira, quando durante a semana você tem uma semana de rodada de Champions e UEFA Europa League, beleza? Galera, só lembrando, espero vocês no sábado e no domingo com as análises aí do final de semana. Abração, tamo junto.